E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos ver aqui análise, avaliação, novidades, né, a respeito do Flamengo, depois daquela derrota cachapante diante do Cuiabá, né? Vamos ver aqui também a preparação do Flamengo para o jogo contra o Olímpia pela Libertadores e a relação, né, de São Paulo, como é que tá o clima lá no Ninho, né, depois de todos esses problemas que aconteceram. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, tá certo? Se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Crédito SPN, o link vai estar na descrição. Vamos pro vídeo. Muito nessa técnica, inclusive, ele falava que o time dele entrava mais ligado em Copas, que ele achava que isso poderia mudar. Na semana passada tem uma ideia de mobilização, de reação. Você viu o jogo no final contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, uma partida do Arrascaeta. Noves fora a questão do Pedro. O jogo, o campo em si, tinha coisas interessantes ali. E o Flamengo parecia se mobilizar sim. Uma evolução de resultados, principalmente com o Sampaoli. Você pega ontem, eu acho que a gente precisa não entrar só no debate, porque uma das palavras que o Sampaoli cita na coletiva é competitividade. Não é sobre competitividade mais apenas, ou mobilização, ou jogar só em Copas e não jogar no Brasileiro. É sobre uma questão aí do Sampaoli também, porque novamente ele insiste numa formação que não vem dando certo. Porque quando ele abre com 2 pontas, quando ele abre campo com a formação principal, tendo Arrascaeta e Everton para construir, tendo o Gerson numa outra situação de campo, tendo o Gabriel para sair e ajudar também a atacar um espaço, é uma outra coisa. Agora ele insiste no mesmo Flamengo, sendo que ele não tem um jogador para fazer a função do Wesley, porque o Luiz Araújo ele não faz essa função por ali. O Varela não sobe, o Luiz Araújo ele joga de fora para dentro, não faz corredor. Ele não tem exatamente pela esquerda alguém que possa replicar a combinação que o Felipe tem com o Arrascaeta e com o Bruno Henrique, porque o Ayrton fica travado, porque senão ele vai bater espaço de campo com o Cebolinha. O Cebolinha só tem um tipo de jogo por ali. E ontem, muito bem, o Cuiabá coloca o Jonathan Cafu para correr para cima do Ayrton Lucas e trava o Ayrton Lucas. Então já tinha menos uma combinação. Um meio-campo com Thiago, Vitor e Gerson, uma coisa muito espaçada e você não tem criação. Então, você quer replicar um tipo de jogo com outras peças, sim que essas peças tenham as mesmas características. E acho que ele demora, inclusive, para entender, e ele só vai abrir campo com o Wesley e com o Bruno Henrique aos 15 do segundo tempo, quando já está 2-0 o Cuiabá, quando o Cuiabá já está dando um banho de bola. Quando ele colocou o Thiago Maia de lateral, e aí, meu amigo? E aí você precisa entender, o Thiago não vai te dar características. O Zé tá aqui, ele pode falar. Por mais que ele tenha a perna daquele lado de campo, ele não tem o costume da ultrapassagem, o costume da associação e nem o costume da recomposição por ali, que ficou muito claro no gol, no terceiro gol. Até os movimentos, a biomecânica dele não é a mesma. É isso, então acho que vai além um pouco só desse debate do o time não quer jogar, é só competitividade. Tem uma questão, eu acho que sim, o Cuiabá compete, joga muito mais do que os jogadores do Flamengo ontem, e aí não dá para dizer, ou teria que escutá-lo, se é só sobre calor, sobre cansaço. A partida de quinta é intensa, o Gerson termina no chão, puxando a perna. Tem outra partida intensa, muito cansada. Mas tem também uma questão tática e técnica a ser observada. A opção ontem não foi a melhor possível. E o Cuiabá entende. Começa a povoar ao meio, sabe que pelo lado não vai sair jogada, bota o Jonathan Cafu para correr ali em cima do Ayrton Lucas e começa a fazer o seu jogo. E aí tem o outro debate. Eu cantei aqui a escalação, independentemente de estágio de trabalho, de mobilização, de time alternativo, esse time do Flamengo não pode jogar menos do que o time do Cuiabá e do que muitos times do Campeonato Brasileiro. Então não dá para colocar só nessa conta da mobilização, do jogador. Tem coisa também de ordem técnica e tática ali. Não justifica, até para passar para vocês, não justifica porque, assim, de novo, o Flamengo ontem tinha tomado 4 do Bragantino, né? Ontem podia ter sido bem mais. Eu estou exagerando? Gente, só o primeiro tempo, o 0-0 do primeiro tempo é um placar mentiroso. Mentiroso. Cuiabá poderia já ter aberto o placar no primeiro tempo. As Corinthians, o jogo da vida. Porque esse jogo aí vai pro DVD. Esse jogo aí, o empresário fala assim, vem cá, meteu o gol contra o Flamengo. É o primeiro lance que ele vai colocar no link, agora é link. É o primeiro lance que ele vai colocar no link. Golaço do Flamengo. Eu penso da seguinte maneira, William. Eu sempre falo isso aqui e o Flamengo não é diferente disso. Para mim, são todos iguais. Se você não consegue ganhar na parte tática, porque o time adversário treinou para isso, treinou para te anular dessa forma, então você tem que ter uma vontade maior do que o time adversário. Porque se você igualar na vontade, vai prevalecer a tua técnica. Alguém aqui tem dúvida que o Flamengo tecnicamente é melhor do que o Cuiabá? Não é nenhuma. Tem. Então deveria sobrar. Certo? Então você tem, primeiro, as escolhas do treinador que foram previsíveis para um treinador qualquer treinador que estuda um pouquinho, que entende um pouquinho de escalação e de características técnicas dos adversários, ele vai armar o time da forma como armou. Então o Antônio Oliveira acertou. E depois, e aí eu estou com o Sampaoli, você tem que competir, meu.
Você tem que correr, você tem que jogar. Não adianta mais. Eu sou Flamengo, eu vou entrar em campo e vou ganhar. Do Cuiabá. O cara não ia pegar na bola nunca, porque ele já ia estar chegando, já ia estar, sabe, fazendo de tudo. Então, assim, de novo, né, a mensagem que você passa, a tua postura, a tua entrega é muito importante. Acho que o Davi Luiz precisa entender isso. Ele precisa entender que ele é uma referência para muitos dos jogadores que estão ali. Então ele tem que cobrar, ele tem que dar o exemplo, ele tem que correr, porque às vezes, eu já contei a história que eu fui expulso contra o Manchester United. Tá uma maré, não consegue, ninguém tá, um olha pro outro, aquela nhaca. Se você tiver um ou dois jogadores que dá uma chegada, começa a gritar, começa a correr, ele acaba contagiando o ambiente. E aí os caras começam a... Pô, o William tá correndo, eu tenho que correr também. O Pedro tá correndo, eu tenho que correr também. Eu tenho que sair desse marasmo. Porque o time do Flamengo ontem, eu concordo nesse aspecto com o São Paulo, não competiu. Em momento algum entrou no jogo. Eu falei aqui brincando antes de ir pro intervalo, a minha filha falou, pai, hoje tem gol do Daverson? Eu falei, tem. Vai rolar, né? Eu falei, tem. Tem. Aí começou o jogo, tava meio marasmo, ela falou assim, como é que vai ser o jogo, pai? Eu falei assim, normalmente o Flamengo se impõe e tem a possibilidade de ganhar, porque tecnicamente é o melhor time. Ó, ela me mandou uma mensagem, pai, 3-0 pro Flamengo. Aí, pai, sabe nada, hein, pai? Essa bomba em casa, hein, Zé? Aí, pai. Pai, 3-0 pro Cuiabá. Eu falei, pra você ver como é que funcionam as coisas. E a minha filha de 13 anos falou, pai, o Flamengo não consegue jogar. O Flamengo tá cansado, pai, é quente lá em Cuiabá. Ela falou isso pra mim. Mas vem então, cá. assim, é difícil. Ô, William, não dá. Hoje em dia não dá mais pra você achar que você vai entrar em campo e vai... Beleza, o Flamengo... Não, você vai ter que correr, meu. Você tem que correr, você vai jogar contra os... Mas isso não é uma coisa, assim, a gente tá falando, é um time B do Flamengo, é um time bom, é B de bom time. Se o Flamengo jogasse com esse time, com entrosamento e tal, ia dar trabalho e tal. Mas mesmo assim, no elenco, ontem tinham jogadores que ainda estão precisando se provar um pouco mais. Por exemplo, Varela não tem muito espaço com o Sampaoli, certo? Ok, o Pablo não está tendo muito espaço com o Sampaoli. Varela foi comunicado pelo Sampaoli que não estava nos planos dele. Olha isso, né? De repente o cara entra em campo, se sou eu, vai ter... Não, William, tenho que provar aqui algo mais. A gente tem o Luiz Araújo, que acabou de chegar, que está buscando espaço. A gente tem o Cebolinha, que até agora, se pegar a média, é abaixo do que a gente espera. A gente abaixo. Eu vou te dar um exemplo. Pô, tem caras ali que... O Pedro precisando até dar uma resposta em cima de tudo que aconteceu. Então, assim... São jogadores que precisam, vou dar o sangue aqui porque é minha oportunidade. Vamos lá, vamos colocar uma pulguinha atrás da orelha do São Paulo. Vou te dar um exemplo lá de Santos. Santos, da tua cidade. Santos, da tua cidade. Quando o São Paulo passou por lá, ele chegou, viu o elenco e falou assim, Sacha, fora. Foi. O que aconteceu com o Sacha? estava acima do peso. Se transformou. Falou, não. E virou um jogador importante naquele esquema do São Paulo. Foi mesmo. Precisa entender isso, é como eu estou falando aqui. Bem lembrado. Os jogadores precisam entender. O Varela, não, você, por favor, você não vai ficar. Beleza. Só que sempre tem alguém olhando você jogar. O Flamengo é uma vitrine. Se ele não me quer, se o São Paulo não me quer aqui, beleza. Ele tá me dando essa oportunidade, eu vou arrebentar com o jogo. Se eu não conseguir tecnicamente, o meu adversário vai passar por cima. É que ele muda de ideia. Ele muda de ideia. Sim, mas ele muda de ideia. Eu vou dar outro exemplo. Eu gosto disso porque, graças a Deus, Deus me deu a possibilidade de conviver com pessoas fantásticas. O Cafu. O Cafu falou assim, tá difícil, eu sabia que ia ser complicado. Eu atropelava o cara fisicamente. Tecnicamente eu não ia conseguir, porque o cara era bom, eu atropelava. Eu corria. Aí o cara olhava para mim e ficava assustado. Quando eu percebia que ele estava assustado, aí eu dava uma segurada e começava a jogar. São vários jogos psicológicos dentro do jogo que você tem essa possibilidade de mudar o lado ruim das coisas. A possibilidade de, você não tá... Não, o Varela fez alguma coisa legal. O Pablo, legal. Caramba, não perdeu uma dividida, saiu na cobertura, conseguiu recuperar todas as bolas que ele tinha que recuperar. O Thiago Maia distribuindo bem o jogo. O Gerson nessa posição não saiu legal, mas ele correu, ele lutou, ele batalhou. O Pedro precisava dar uma resposta melhor. Esses caras têm que entender que todo jogo contra o Flamengo, independente se é titular ou se é reserva, se é time B, se é time A, se é time C, se é time C, você está usando a camisa de um dos maiores clubes do mundo. Sim. Um dos times que tem a maior torcida do mundo, uma das maiores torcidas do mundo. Então, assim, aproveitem a oportunidade, porque o futebol, passa rápido. Aí você sai do Flamengo, vai jogar num time do interior, aí você fala assim, nada contra o time do interior, não é isso? Você
Fala, puxa, eu tava no Flamengo. Pois é, meu amigo. Ai, não Nossa, aproveitei olha a a oportunidade que eu perdi. Cavalo Olha a passou oportunidade. selado, deu uma Entendeu? subidinha, mas Então, saí e alguns perdi. jogadores precisam entender isso e outros precisam ser exemplos para esses jogadores, para que eles possam jogar um bom futebol. Taticamente, São Paulo errou? Errou. Não soube sair da equipe armada pelo Antônio Oliveira? Não soube. Demorou demais, como o Pedro falou, para Sim. entender o que precisava ser feito. Mas aí entra também a questão dos jogadores. Eu bato sempre nessa tecla. Só uma coisinha aqui que o programa hoje está mais curto, então no pique, o que falou o Ayrton Lucas depois do jogo, ele foi substituído. Vamos dar uma olhadinha lá, rapidinho, para passar para o Pedro Ivo aqui também. Vamos lá. Atenção. Bora. Tá. Olha só. Estou bem. Acabei tomando uma pancada, o pé ficou um pouco dormente, mas estava fazendo um primeiro tempo muito abaixo do que posso fazer. O cara admitiu, né? Do que posso ajudar a minha equipe. Fico triste pela opção do treinador. Olha só. Fico triste pela opção do treinador. Mas a gente respeita e vai continuar trabalhando para quando eu ter oportunidade poder ajudar o time. Entrevista Sport TV. Roda a vinhetinha aí pro Pedrão comentar isso aí. E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Passando aqui uma informação importante, né? A respeito do mercado da bola, aqui o time do Cristiano Ronaldo, né? O Al Nassr, fez uma proposta pro Léo Pereira, né? E o jogador se agradou da proposta, conversou com sua família e com o staff, né? Para analisar a proposta do Al Nassr. Só que o Flamengo não pretende vender o jogador. Só que o jogador, entretanto, se agradou da proposta, né? E vai analisar junto com o seu staff. Coloca nos comentários, tá certo? A opinião de vocês em relação a isso. Créditos da SPN, o link vai ter na descrição. E só lembrando que para o jogador ter aceitado é porque as coisas não andam nada bem, né? No Flamengo. Porque há um tempo atrás era muito difícil algum jogador querer sair. O próprio exemplo disso é o próprio Pedro, né? Que recebeu uma oferta irrecusável da Arábia e preferiu ficar no Flamengo. Então alguma coisa tem muito sério dentro do clube, né? Vamos ver até o jogo pela Libertadores, né? O que vai acontecer dentro do Ninho. Obrigado por ter assistido. Valeu.